Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um prazer muito grande estar com você novamente aqui, agora no ano de 2025, e especialmente para começarmos os estudos das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2025 sob o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lições comentadas pelo nobre pastor Ezequias Soares. E neste canal, como você já sabe, nós teremos a oportunidade de juntos fazermos as nossas considerações antecipadas a respeito da próxima lição do próximo domingo. E para este domingo, lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Antes de continuarmos, gentilmente, peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. Fazendo isso, você me ajuda e muito a continuar tendo condições de estar por aqui conversando contigo a respeito das lições bíblicas. E para início de conversa, vamos partir logo para a nossa introdução, porque nela nós temos algumas informações importantes. Nós vamos nos aproximar, eu diria assim, de alguns conceitos interessantes que certamente nos ajudarão não apenas na jornada da lição de número 1, mas na jornada de entendimento de outras informações relacionadas às outras lições que completam esse trimestre. E nesta introdução nós já partimos de um ponto comum, que é o de reconhecer o conceito de heresia, ou seja, o que é heresia já fica claro na nossa introdução. Então, nós temos de pronto o conceito de heresia. E o que é heresia? Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Perceba que nós temos aqui na nossa introdução a apresentação de um conceito muito rico em informações a respeito da heresia, ou do que é heresia. E é à luz desse conceito, exposto logicamente pelo pastor Ezequias Soares, que nós podemos fazer a consideração das seguintes informações. Primeira informação a respeito do conceito de heresia apresentado na introdução é sobre os dois aspectos da natureza da heresia. O primeiro aspecto da natureza da heresia é o aspecto doutrinário. Significa dizer que heresias, como diz o conceito apresentado pelo pastor Ezequias, são crenças, é uma maneira de crer, é uma maneira de pensar à luz do que se tem como informação válida. Portanto, essa é a primeira natureza, o primeiro aspecto da natureza da heresia. O segundo aspecto da natureza da heresia é o aspecto prático. São práticas contrárias ao pensamento bíblico. Essa é uma nova etapa, essa é uma nova característica, esse é um novo aspecto da natureza, ou da heresia, que é exatamente correspondente a certo tipo de construção de seita, ou seja, nós temos um grupo, nós temos pessoas que, baseadas em algumas crenças, baseadas em algumas heresias, começam a viver segundo estas heresias, começam a compartilhar estas heresias,
criar, por assim dizer, uma cultura herética, um arcabouço doutrinário herético. A esta comunidade, a estas práticas, nós chamamos de seitas. Segunda coisa que nós devemos prestar atenção é a respeito da natureza da heresia, do conceito da heresia, que já é apresentado na nossa introdução, é a respeito dos alvos da heresia. O primeiro alvo da heresia é o pensamento bíblico, porque, segundo o conceito do pastor Ezequias, as heresias contrariam o pensamento bíblico. O segundo alvo das heresias são as principais doutrinas cristãs, porque, segundo o nosso querido comentarista, as heresias distorcem as principais doutrinas cristãs. O terceiro alvo das heresias seria o cristianismo histórico, porque as heresias confrontam o cristianismo histórico. O que é que se entende por cristianismo histórico? É a maneira histórica, documentada, comprovada, com que a igreja se comportou e como a igreja creu em doutrinas tidas historicamente e oficialmente como ortodoxas oficiais. As heresias confrontam estes fundamentos históricos num comportamento diferente, numa maneira de pensar diferente, e o último alvo das heresias são a igreja e as famílias. Elas criam facções, elas criam grupos, logicamente rivais, diferentes de uma maneira de pensar e de se comportar. Por isso, as heresias ameaçam a unidade da igreja e a unidade da família. Ainda a respeito da nossa introdução, e esta introdução apresentando informações a respeito de heresias, nós temos nela a oportunidade de considerar um aspecto, em segundo lugar, das heresias, que é a atualidade das heresias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Os movimentos acabam por se manifestar com um certo tipo de novidades e, de pronto, nós imaginamos que seja algo assim inovador, inédito. Mas quando nós nos damos ao trabalho de pesquisar, de estudar as motivações filosóficas, as motivações morais e as motivações especialmente doutrinárias, nós somos apresentados ao fato de que se trata de heresias antigas que estão aparecendo novamente com nova roupagem, mas com os mesmos alvos: o pensamento bíblico, as principais doutrinas cristãs, o cristianismo histórico, e igrejas e famílias. E, em terceiro lugar, na nossa introdução, nós somos apresentados, diante desse cenário, às responsabilidades frente às heresias. Primeira responsabilidade nossa é conhecer nossa base doutrinária. Por que conhecer a nossa base doutrinária? Porque é uma necessidade lógica. Nós professamos a fé de maneira que nós nos tornamos pertencentes a uma denominação, ao cristianismo de maneira geral, e esta denominação, esta fé, possui a sua maneira oficial de crer. Então, lógico é que tenhamos o conhecimento da nossa base doutrinária. E também em nome da necessidade, porque esta base doutrinária vai ser o nosso referencial, tudo vai ser comparado a ela, tudo vai ser pesado a partir dela. Então, nós precisamos ter claramente o conhecimento da base doutrinária e também, em segundo lugar, a nossa responsabilidade é de combater em defesa da fé. Lembrando que a Bíblia não necessita de defensores. A Bíblia não se autodefende, mas as doutrinas nas quais nós estamos baseados e nelas cremos são combatidas e
geram prejuízos, por isso nós precisamos defendê-las ou defender a fé que se estabelece nelas. Então, na introdução, nós temos o conceito da heresia, apresentado aqui a pelo menos dois aspectos da natureza da heresia, que é o aspecto doutrinário, são crenças, o aspecto prático, são práticas contrárias ao pensamento bíblico. Nós somos apresentados aos alvos da heresia, que é o pensamento bíblico, as principais doutrinas cristãs, o cristianismo histórico, igrejas e famílias. Nós somos apresentados na nossa introdução à atualidade das heresias, que nós vemos de seitas, de grupos que se baseiam em pensamentos antibíblicos hoje, acaba por não ser nenhuma novidade filosófica, acaba por ser uma repetição, mas uma repetição com uma roupagem e com expressões diferentes, atualizadas, melhor dizendo, e diante desse contexto, nós ainda, de maneira introdutória, somos apresentados à nossa responsabilidade, que em primeiro lugar é a de conhecer nossa base doutrinária, porque ela é o nosso referencial, e também combater em defesa da fé. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, as ameaças dos lobos vorazes, e este primeiro ponto vai estar baseado na análise que nós vamos fazer do que Paulo expõe em Atos 20. Portanto, o primeiro subponto é os cuidados pastorais, Atos 20, versículo 28, e aqui, logicamente, nós somos apresentados mais uma vez a uma maneira de expressão agora epistolar nas cartas da metáfora do pastor e das ovelhas. Nós já vimos várias aplicações dessa metáfora, por exemplo, Deus se apresentando como o pastor, aquele que supre as nossas necessidades, Cristo se apresentando como o pastor e dando ênfase tanto à sua bondade como também à responsabilidade das ovelhas de o conhecerem a sua voz, o obedecerem. E agora nós temos, mais uma vez aqui, agora Paulo se utilizando da metáfora do pastor, mas para apresentar um cenário um tanto perigoso, para dar ênfase a uma das responsabilidades pastorais, que é a de proteger o rebanho. Portanto, Paulo utiliza a metáfora do rebanho, da ovelha, para apresentar, em primeiro lugar, a figura do pastor. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar, diz a Igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Existe uma longa até controvérsia, um longo debate a respeito do que vem a significar no âmbito, eu diria assim, do governo da igreja do primeiro século, ou da igreja apostólica, quem eram os anciãos, quem eram os presbíteros, quem eram os bispos. Mas aqui fica claro que o apóstolo Paulo está direcionando-se, falando a pessoas que são responsáveis pelo cuidado pastoral, em vista do verbo que ele utiliza. O que é que o pastor faz com o rebanho? Apacenta, pastoreia. Então, o apóstolo Paulo utiliza esse verbo que nos dá a informação de que ele está falando com pastores. Mas, para além disso, esse versículo 17, demonstra uma vocação. Eles foram constituídos. Menciona a natureza da vocação, que é espiritual, constituídos pelo Espírito Santo. E, em terceiro lugar, manifesta o propósito da vocação, que é o de pastorear, que é a de cuidar, apacentar o rebanho. Então, Paulo se utiliza dessa imagem pastoril do rebanho para apresentar a figura do pastor. E, em segundo lugar, apresentar também uma das práticas primordiais do pastor, que é a provisão da defesa, da segurança. E defesa e segurança aqui
se entende nesse âmbito exatamente dos ataques heréticos, das falsas doutrinas. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. E eu diria assim, pegando o gancho dessa última frase, esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, o cuidado com o rebanho, o cuidado na defesa, o cuidado na provisão da segurança, nesse aspecto específico, segurança contra as heresias, é que é necessário nós fazermos a consideração de que não é só, por exemplo, Atos 20, Filipenses, 1 Pedro, que apresentam esta necessidade de defesa contra as heresias, mas o Novo Testamento inteiro, existem livros inteiros no Novo Testamento que são constituídos nesse propósito da defesa da fé. O combate às heresias ocupa 1/3 do Novo Testamento. Tanto o Senhor Jesus Cristo como os seus apóstolos trabalharam incansavelmente contra as heresias e pensamento pagão de seu tempo. Na verdade, certamente nós não teremos nenhum contato com um livro que não traga no Novo Testamento essa perspectiva da proteção às heresias, inclusive há livros que são constituídos com o propósito do combate às heresias, a título de exemplo, 1 de João, o próprio Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e outros exemplos de livros que possuem esse propósito. Tendo dito isso, vamos ao nosso segundo ponto. Depois de ver a responsabilidade pastoral, vamos ao nosso segundo ponto. Depois da minha partida, versículo 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Paulo utiliza essa metáfora para intitular os falsos mestres, para apresentar o poder destrutivo e a impiedade que eles possuem. Pedro também faz menção de algumas metáforas graves para adjetivar, eu diria assim, apresentar a imagem cruel, imoral, impiedosa dos falsos mestres. Mas o interessante aqui é nós darmos ênfase a esse período de proliferação, de multiplicação de falsos mestres que o apóstolo Paulo, de maneira profética, diz que acontecerá depois da sua partida. E aqui o nosso comentarista, pastor Ezequias, nos orienta, nos conduz ao entendimento que o apóstolo Paulo não está falando apenas da sua morte, depois que eu morrer, mas depois do período apostólico. E os fatos comprovam essa proliferação herética depois do período apostólico. Se não, vejamos o aumento e certo tipo de institucionalização das heresias após o período apostólico, no período que nós chamamos de pós-apostólico ou período dos pais da igreja. Eles exatamente tiveram certo tipo de protagonismo porque eles combateram as heresias. Se não, vejamos, depois do período apostólico, nós somos apresentados a alguns principais defensores da fé: Atanásio, Tertuliano, Irineu, Hipólito de Roma e muitos outros pais da igreja que seguiram a batalha da fé que já havia sido iniciada pelos apóstolos. Os apóstolos morreram e agora os sucessores dos apóstolos, que são os pais apostólicos, continuam essa batalha da fé, porque após
o término do período apostólico, como previu o apóstolo Paulo, houve um certo tipo de crescimento, de proliferação herética. Ao lado de alguns principais defensores da fé estão os principais hereges. Teótodo, de Bizâncio, o que foi o pai do adocionismo, que diz que Jesus não é filho de Deus, mas é alguém que, por ser muito bom, foi adotado por Deus. Ário, pai do arianismo, que tinha uma doutrina equivocada a respeito da natureza divina de Jesus. Eutico, o pai do eutiquianismo. Sabélio de Líbia, o pai do sabelianismo ou do modalismo, que é uma heresia contra a Trindade. Diz que Deus não é três pessoas distintas, mas uma só, que se manifesta de maneiras diferentes. E Pelágio, que diz que a natureza humana não foi afetada no seu bem ou no seu poder de realizar o bem, e não precisa do que nós necessitamos, da graça, da ajuda de Deus para alcançar a salvação. E ao lado disto, desses principais hereges e de suas principais heresias, nós temos as respostas da igreja pós-período apostólico, que são os concílios, as reuniões oficiais para determinarem oficialmente a maneira da igreja crer em resposta a estas heresias. Temos o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia. Praticamente todos se ocuparam no debate a defesa da Trindade e a defesa da natureza divina e humana de Jesus. O apóstolo Paulo estava certo. Depois de sua partida, as heresias se multiplicaram, tanto é que nós temos registros históricos de grandes defensores da fé cristã, nós temos registros históricos de famosíssimos hereges e suas heresias que até hoje sobrevivem, e nós temos também registros de reuniões oficiais que foram estabelecidas para rebater, responder os hereges, determinando a maneira correta com a qual a igreja deveria se conduzir, como a igreja deveria crer. Terceiro subponto, a origem dos falsos mestres. E aqui nós temos o que eu chamo de duas naturezas de ataque doutrinário. Primeira, a natureza externa. O apóstolo Paulo diz o seguinte: entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. De fora para dentro. São os inimigos da fé. São os que ridicularizam a fé. São os que odeiam a fé. Os que querem retirar a fé dos lugares em que ela deve estar e, em nome disso, desqualificam, pelo menos tentam desqualificar, a maioria das vezes em nome do politicamente correto, em nome da liberdade, em nome da ciência. São os lobos que entram no meio, são os ataques externos. Mas também tem um ataque interno. Versículo diz o seguinte: que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. São aqueles que se levantam para implodir a fé. Eles não lançam uma bomba de fora para dentro. Eles lançam uma bomba dentro. Eles fazem parte. Eles se levantam com a Bíblia na mão. Eles falam em nome de Deus. Eles falam em nome de uma suposta autoridade pastoral ou intelectual. São os que de dentro resolvem destruir a fé. Eles, sem dúvida alguma, possuem um poder de destruição maior. E aqui cabe lembrar que a previsão do apóstolo Paulo também estava correta. A maioria das heresias eram um braço, eram uma corrente, era uma maneira de crer cristã. Todos esses hereges aqui, Teótodo de Bizâncio, se você perguntasse para ele o que ele era cristão.
Se você perguntasse para Ário o que ele era, ele ia dizer que era cristão. Se você perguntasse para Eutico, ele ia dizer que ele era cristão. Se você perguntasse para Sabélio, ele ia dizer que ele era cristão. Se você perguntasse para Pelágio, ele ia dizer que ele era cristão. Lobos de dentro, homens maus de dentro. Segundo ponto, o que é apologética? E aqui nós vamos dar atenção ao que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3. Primeiro subponto, definição. E aqui nós precisamos fazer uma distinção entre apologia e apologética. Por que, pastor Wellington? Porque apologia é uma palavra que aparece 17 vezes como substantivo ou verbo no Novo Testamento. E tanto o substantivo apologia quanto o verbo apoleogeomai podem ser traduzidos como defesa ou justificação em todos os casos. Na maioria deles, uma defesa, uma justificação no tribunal. Apologia era uma para todos os efeitos, em todos os casos, especialmente no tribunal, uma defesa contra as acusações. Mas apologética possui um propósito e um conceito muito definido. E a gente precisa considerar, em primeiro lugar, que de maneira objetiva, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Não é uma defesa qualquer para todos os casos, em todas as circunstâncias, especialmente nos tribunais. Isso é apologia. Mas a apologética cristã tem uma especificidade, tem uma objetividade. É a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Mas também tem uma característica teológica, ela é uma ciência que tem por objetivo defender as verdades centrais da fé cristã, mostrando de maneira organizada, sistemática, racional e lógica a veracidade, a singularidade, a supremacia e a origem divina das Sagradas Escrituras, logo defendendo suas doutrinas basilares. Então a gente precisa fazer de pronto, inicialmente, essa diferença entre apologia e apologética, porque nós não vamos falar de apologia, nós vamos falar de apologética, essa defesa cristã em favor das doutrinas bíblicas. Nós vamos falar de apologética, essa disciplina da teologia, que é tida como ciência, que sistematiza, organiza a defesa racional, lógica, que exalta a veracidade das Escrituras e, naturalmente, a veracidade das doutrinas da Bíblia. E qual é o propósito da apologética? A apologética mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Aqui nós somos apresentados as possibilidades da apologética. Tem ramos da apologética que se comprometem com a defesa em nome da razão, colocando frente a frente fatos que apelam para a razão, para a resposta racional. Nós temos ramos da apologética que apelam, estão compromissados com os fatos. Eles fazem menção das descobertas arqueológicas, das descobertas documentais e confrontam isso com os argumentos contrários à fé. Tem ramos da apologética que estão compromissados com a revelação, ou seja, com a palavra de Deus mesmo, comparando, confrontando texto e texto contra os textos ou as interpretações equivocadas dos hereges e dos seus textos bíblicos. E tem ramos da apologética que estão compromissados com a fé, de maneira que não é só
eu diria assim, uma maneira de se fazer apologética. Mas existem ramos, existem instrumentos, existem possibilidades de defesa racional dos dados da revelação de Deus, e isto é apologética. Segundo subponto, a que defesa Pedro se refere? A apologia, ou seja, uma defesa qualquer no versículo 16? Não. Ele se refere ao que nós chamaríamos de apologética, ou seja, uma defesa cristã. Antes é preciso considerar o seguinte: convém ressaltar que a primeira epístola de Pedro trata do sofrimento de cristão em razão da sua fé em Jesus. Olha o ambiente hostil. Ela foi dirigida a judeus e não a judeus convertidos à fé cristã dispersos nas diversas províncias do Império Romano, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, para ensiná-los a viverem no mundo de perseguição e encorajá-los a se manterem firmes em Jesus. Em vista desse contexto hostil de perseguição, a que contexto essa defesa se refere? Uma defesa formal da fé no contexto de perseguição por conta da doutrina e do modo de viver por ela. Muito provavelmente sim, num tribunal. Muito provavelmente sim, num ambiente hostil em que, teoricamente, os adversários estão em volta. Teoricamente sim, nesse momento de tribulação. Mas não é uma defesa pessoal, é uma defesa cristã. Portanto, é uma apologética, é uma defesa das doutrinas bíblicas. É dessa defesa que o apóstolo Paulo se refere, o apóstolo Pedro se refere no versículo 16, aqui: nós devemos estar preparados para explicar. Existem versões que dizem assim: responder, defender a nossa fé, ou a razão da nossa fé. Perceba o princípio da racionalidade na defesa da fé. Terceiro subponto: por que devemos combater as heresias? Primeiro, logicamente, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Você não vai sair como um louco brigando, você não vai sair como louco procurando debate. Você não vai ser mais um fanfarrão da internet que fareja problema, fareja discussões para ganhar like. Se existe tristeza no céu, se não existe, ou coisa baixa desse tipo. Mas nós precisamos estar serenos, cônscios, precisamos estar sabendo da nossa base doutrinária, a fim de que nós nos preservemos a nós mesmos. E aí nós lembramos de 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nestas coisas, e fazendo isso salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Para que devemos combater as heresias? Para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras que buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Nós conhecemos, nós temos contato diariamente com pessoas que creem de maneira errada e nós sabemos da sua inconsciência, da sua inocência. E nós precisamos estar aptos, conhecedores profundos na medida do possível da nossa base doutrinária, e isto nos abençoa, nos preserva, como também abençoa as pessoas que de maneira inconsciente, entre nós, creem de maneira errada, e pessoas que não são cristãs e que de maneira inconsciente, não são militantes, não possuem um convencimento pessoal, teoricamente, mas se aproximaram das doutrinas bíblicas e sem base alguma passaram a crer nelas de maneira errada. E aí nós temos uma orientação de Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra e conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes.
Vamos ao terceiro ponto. O que são as heresias? E o primeiro subponto, seitas e heresias, vai nos apresentar que no Novo Testamento, logicamente no grego, existe uma palavra com dois significados. A palavra haireses, no Novo Testamento, é traduzido como seita e heresia. Então, perceba que nós precisamos fazer essa consideração, porque hoje a gente sabe que heresia é uma coisa, seita é outra. Mas no Antigo Testamento, a palavra haireses, ela era tanto usada para heresia como também para seita. E nós precisamos considerar isso. Uma palavra com dois significados. Por exemplo, heresia. O que significa heresia? Haireses, como heresia. Preferência, escolha. Derivado de haireomai, que é escolher. Então, aquilo que é escolhido, portanto, opinião, sobretudo opinião pessoal, voluntariosa, a qual é substituída por submissão ao poder da verdade, que conduz à formação de seitas. Ou seja, nós temos aqui o que nós concebemos hoje como heresia. É uma tentativa de substituir o poder oficial da verdade por uma maneira que eu escolhi, que eu decidi, escolha, que eu voluntariosamente decidi por crer e substituir pela verdade, uma maneira diferente de pensar, de crer, heresia. Seita, escolha também, é encontrado ao longo de Atos com sentido de seita, hairese, seita, denota a predileção por uma verdade em particular ou por uma perversão dela, geralmente com a expectativa de vantagem pessoal. Por conseguinte, divisão e formação de um partido ou seita. Haireses também é seita, mas nós temos uma ampliação do significado. Nós temos a ideia de vantagem pessoal e da construção de um grupo que se baseia na escolha de uma maneira específica de acreditar. E isto nos conduz ao entendimento atual que nós temos de seitas e heresias. O que é uma heresia? Uma maneira equivocada de crer em contrariedade à palavra de Deus. O que é uma seita? É um grupo de pessoas que se estabelece, vive, se conduz com base nessa maneira errada de crer, que se fundamenta, portanto, em uma heresia. Mas a palavra no Novo Testamento para seita e heresia é só uma, haireses. Segundo subponto, haireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com sentido de partido. A gente já viu isso, espírito que divide, sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. É um grupinho que resolve crer de maneira pervertida, crer em contrariedade às Escrituras, e vai estabelecendo aquilo que nós chamamos de facção, sectarismo, de maneira a dividir, em alguma medida, a igreja. Terceiro e último subponto, heresias de perdição. 2 de Pedro 2:1. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. É aqui em 2 de Pedro 2:1 que heresia, palavra haireses, vai ser apresentada como nós cremos hoje, de maneira clara, como nós a concebemos hoje, no sentido de erro doutrinário. É nessa passagem que haireses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque é claro o versículo, introduzirão encobertamente heresias de perdição que negarão o Senhor que os resgatou, ou seja, atinge a divindade de Cristo e atinge a salvação de Cristo, ou seja, uma maneira de crer que vai de encontro à
quem é Cristo e a sua obra, a salvação. Ou seja, teologicamente falando, um erro doutrinário contra a soteriologia, a doutrina da salvação, e o reino doutrinário contra a cristologia, a doutrina sobre Cristo. E quais são os alvos do ataque das heresias? Quais são os principais alvos? Deus. E aí nós temos nessa categoria de ataque, por assim dizer, a Trindade, sem dúvida nenhuma, a principal vítima, eu diria assim, ao longo do tempo das heresias, o Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O ser humano, sua natureza, pecado, salvação, origem e destino. Os anjos, a igreja, as escrituras sagradas. E o mais grave erro é quando diz respeito à divindade, porque interfere na vocação. Sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, as heresias mais graves, mais perigosas diz respeito ao ser de Deus. Compreender equivocadamente o ser de Deus na sua existência eterna e triuna, incorre em perda de salvação, porque afasta-se de si mesmo o Cristo que salva e o Espírito Santo que convence da salvação. Salvação, logicamente, não será possível se alguém não crê em Jesus como Filho de Deus e Salvador e no Espírito Santo como uma pessoa que convence, que ensina, que conduz e assim por diante. Então, senhoras e senhores, nós iniciamos esta etapa de estudos de 2025 com a consideração destas informações. A ameaça dos lobos vorazes, o que é apologética e, por fim, o que são as heresias. Deus te abençoe hoje e sempre.